Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. E pessoal, estamos indo nessa forma aqui de lendo os relatos de tipo ao vivo de coletânea. Enfim, não sei mais que nome dá, mas vamos indo neste formato aqui que tá sendo bom aqui pra gente, mas deixem as opiniões de vocês, tá bom? Mas acredito que tá legal assim, tá? Assim a gente tá conseguindo entregar legal, tá? Da outra forma, talvez a gente não consiga entregar sempre. Beleza? Mas então vamos aqui aos relatos de hoje. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, é claro, e visitar a nossa loja assombrada. Primeiro relato de hoje, então. Ele me amaldiçoou? Ana, sempre vi vultos em outras casas que morei quando minha mãe ainda estava conosco. Quando eu tinha 12 anos, morávamos no sítio, no Rio Grande do Sul. Meu pai levou um mendigo de rua para morar conosco, para ajudá-lo. E ele via coisas e ouvia coisas. Tinha noites que era um terror. Ele gritava, ele se batia, dizendo que os demônios estavam dando choque nele e o espetavam. Ele dizia ver a mulher dele e os seus dois cunhados já falecidos em um acidente de carro há anos atrás, o chamando para ir com os demônios. Era terrível. Meus pais faziam oração por ele, para ele se acalmar. Quando dava isso nele, até os cavalos ficavam loucos, relinchando, dando coice para todo quanto é lado. Ninguém acalmava ele. Os cães latiam para todos os lados. Olha, era uma noite de terror. Em um dia, depois de uma noite daquelas, o nosso amigo mendigo, ele disse assim para mim: "Tá vendo aquele cavalo branco vindo lá?" E eu disse não, e comecei a dar muita risada. E eu falei: "Cara, você é louco, não tem cavalo algum vindo." Então ele me disse bem sério: "Quando você crescer mais um pouco, vai ver as mesmas coisas que eu vejo." Ele disse assim: "Quando você crescer mais um pouco, vai ver as mesmas coisas que eu vejo, para você aprender a nunca mais rir de ninguém." Eu me assustei e parei na hora de rir e fui para dentro de casa. Ana, 2 anos depois, eu comecei a ver coisas por dentro de casa e é assim até hoje. Será que ele me amaldiçoou? O que vocês acham? Ou ele te amaldiçoou, não sei, ou ele viu em você a capacidade de enxergar o outro mundo também, e ele só te avisou. Antônio de noite. Os nomes estão trocados, ok? O relato que irei contar aqui aconteceu com a minha mãe quando ela era criança. Na verdade, ela não presenciou, mas sim ouviu uma conversa da minha avó com a amiga dela, que aqui eu vou dar o nome de Lourdes. De Lourdes, conversando com a minha avó no quintal, contou que tinha acontecido um negócio estranho na noite passada de Quaresma. Ela estava em casa com seu neto, o Antônio, ele com aproximadamente uns 2 para 3 aninhos de idade, brincando perto da cadeira de balanço que ela estava sentada. Aí a de Lourdes tirou o óculos para tirar um cochilo e deixou o Antônio brincando e engatinhando pela casa. Depois de uns 10 minutos de sono, ela sentiu algo mordendo os dedos dela e acordou assustada, pensando ser um bicho do mato, já que o seu neto estava ali do lado e poderia correr algum perigo, né? Então ela pegou os óculos, colocou no rosto e viu um filhote de lobisomem. Sim, Ana, o Antônio virou um cachorrinho. Mas como o povo da roça já é acostumado com lobisomens, eles meio que já sabem como lidar com cada situação. Então ela pegou o Antônio no colo mesmo ele mordendo ela com força
e ela furou o dedinho dele com uma agulha virgem. E o Antônio foi tomando a forma de uma criança novamente. Agora eu vou explicar por que do nome do título, Antônio de Noite. É porque quando ele cresceu, o Antônio sempre foi caladão, de poucos amigos, e quase nunca você via ele durante o dia, você via ele mais no período da noite. A de Lourdes contou para minha avó que ela acha que o Antônio, agora com o apelido de Antônio de Noite, ainda virava lobisomem, mas não mais na frente dela, porque ele saía na sexta de quaresma e voltava no sábado à tarde, mais estranho do que o de costume. E minha mãe pergunta, será que isso é possível? Eu sei lá, gente, ele virava um lobisomem? Tem um filme brasileiro, né, que mostra um garotinho que ele é lobisomem, né, nasce um lobisominho, e aí a mãe, a moça acha ele, começa a cuidar dele, enfim. É interessante o filme. Não lembro o nome, mas... sei lá, gente, é muito esquisito, é muito estranho, mas não duvido de nada. O lamento de uma alma que aqui pena. Que aqui pena. Os nomes já estão trocados também. Esse relato aconteceu com o padrasto da minha mãe. Eu vou chamá-lo aqui de Tonho. Ele sempre contava esse relato para ela antes de dormir, no meio de amigos ou familiares. O Tonho, antes de conhecer a minha avó, ele era boiadeiro. Daqueles de comitivas que passava dias na estrada, tocando várias cabeças de gado por estradas e matas mineiras. Ele disse que estavam já cansados e resolveram descansar por ali mesmo. Desceram dos cavalos, armaram os tapetes no chão, deixaram o gado solto ali por perto, armaram uma fogueira e botaram um feijão para cozinhar. Para temperar, eles colocaram grandes pedaços de toicinho de porco. Guarde essas palavras, Ana. Já de bucho cheio, foram se organizar para ver quem é que seria o primeiro a ficar de guarda por causa do gado e das coisas deles, né? O primeiro foi o senhor José, um senhor de 62 anos que já tinha visto de tudo nessa vida, segundo ele. Foram todos deitar, inclusive o padrasto da minha mãe, e o senhor José ficou de vigia, deitado, lendo, mas sempre atento a qualquer barulho e também para não deixar a fogueira morrer. Ana, quando deu por volta da meia-noite, o senhor José ouviu uns lamentos vindo do mato e passos pesados. O senhor José largou o livro para lá, cobriu a cabeça, ficando só com os olhos para fora e o cano da espingarda. E os lamentos ficavam mais altos à medida que a criatura se aproximava. Ao sair do mato, deu para o senhor José ver e descrever a criatura como duas pessoas, uma sendo carregada pela outra. A que estava sendo carregada tinha uma ferida enorme nas costas e gemia de dor. O que estava carregando tinha o rosto derretido. A criatura que estava carregando colocou o outro ferido no chão, foi até o caldeirão de feijão com toicinho, enfiou a mão no fundo da panela e pegou a gordura que sobrou na panela e passou na ferida da outra criatura que gemia. Ai, ai. Ana, o senhor José disse que ficou petrificado de medo e ficou sem saber o que fazer. Ele dava um tiro naquela coisa? Acordava os outros? Mas ele decidiu só aguardar o que a criatura ia fazer depois. E depois de ter passado a gordura toda nas costas daquele outro bicho, ele botou o ser nas costas novamente e voltaram para a mata. O senhor José falou que ainda dava para ouvir a criatura gemendo e a outra pisando forte, até que os barulhos sumiram. Aí sim ele teve coragem para sair debaixo das cobertas e acordar os outros para contar o acontecido.
E na mesma noite eles levantaram acampamento e foram embora. Mas e aí, assombrados? Já ouviram algo parecido? Olha, eu não. Ele relata como criaturas e não como pessoas, tá? Se fossem pessoas, não ia ter, acho que, essa característica de pisar forte, né? E o rosto derretido seria queimado, talvez? Seriam pessoas, seres, criaturas que vivem no mato e ele se machucou de alguma forma, um e o outro estava tentando ajudar e sabia que banha de porco ajuda, às vezes, eu não sei se ajuda, agora eu vou ficar pensando se ajuda mesmo, a cicatrizar ou a evitar. Eu acho que banha de porco é um conservante natural, não é não? Se não me engano, no sítio, como não existia geladeira, eles conservavam a carne deixando ela mergulhada na banha de porco. Então pode ter sentido. Preservar alguma coisa ali, a carne aberta, ajudar na cicatrização. Não sei, agora depois vocês escrevam aqui embaixo. Mas o que seriam? Seriam seres? Seriam tipo pé grande, quasímodos? Ou não sei, alguma coisa assim, trolls, pessoas, índios? Ele descreve como criaturas, mas também como pessoas. Interessante. Próximo relato. A vela veio avisar para minha avó que o irmão dela tinha morrido. Esse relato quem conta é a minha mãe. E isso aconteceu quando eles moravam numa casa na roça. Morava ela, minha avó e o padrasto dela. Ela conta que como aquela noite fazia muito calor, eles decidiram tirar a porta para correr um ventinho, pois naquela época não tinha eletricidade na roça. E acho que nem tinham inventado ventilador ainda. Acho que o ventilador talvez até já tinha, mas não tinha na roça, né? A porta que eles tiraram não era igual às portas de hoje. Naquela época eles usavam só um pedaço de tábua grande, escorado com um pedaço de tronco. Assim, quando precisassem abrir a porta, era só tirar a tábua. E como eles moravam no meio do mato, eles ficavam à vontade para dormir com a porta aberta. Segundo a minha mãe, a cama da mãe dela era virada para a porta que dá acesso para fora. E nessa noite ela dormia no meio do padrasto dela e da mãe dela. Ela conta que a mãe dela, como estava na ponta da cama, virada para o mato, ela acordou com uma claridade iluminando o seu rosto. Como era na roça e a única iluminação que eles tinham era das lamparinas, então qualquer indício de luz chamaria atenção. A minha avó, já acordada, mas ainda deitada, ficou olhando aquela claridade se aproximando. O susto dela foi quando viu o que fazia a claridade. Era uma vela, andando sozinha e indo para a reta da cama que a minha avó estava. Minha mãe diz que a minha avó gelou. Ela não conseguia gritar para chamar ajuda. Ela não conseguia se mexer. E a vela veio se aproximando, cada vez mais, até que a chama da vela tocou seu rosto. E ela diz que a chama era gelada. No susto da chama gelada tocando seu rosto, ela conseguiu se mexer e virou de costas para a chama, cobriu a cabeça e rezou até pegar no sono novamente. Já no dia seguinte, no final da tarde, chega a triste notícia que o irmão dela tinha morrido naquela madrugada de acidente de cavalo, voltando de uma festa. Aí fica a dúvida. A vela veio avisar que o irmão dela tinha morrido? Ou a vela era o próprio irmão que veio se despedir? O que vocês acham? Não saber, não é possível saber, porque pode ser as duas coisas. E eu tenho outro relato aqui de uma vela andando no nada assim também. Uma vela andando sozinha
que a pessoa avistou. E pessoal, vamos para o último relato de hoje, que é os lobisomens na fazenda. Oi, Ana e Matheus e assombrados, eu moro no Riacho Fundo 2, é isso? Distrito Federal, mas sou mineiro de Pirapora e a maioria dos relatos que eu conto são das roças mineiras e dessa vez não é diferente. Esse relato aconteceu com a minha mãe quando ela tinha os seus 9 anos. Pessoal, todos esses relatos acima são da mesma pessoa, tá? Menos o primeiro relato. Do resto, tudo dele aqui. Mineiro de Pirapora. Bom, quase que dá para fazer uma coletânea de sítio, né? Aqui eu não pensei, mas tudo bem. É quase uma coletânea só de relatos de sítio. Mas tem lobisomem no meio, enfim, vela. Então, coletânea normal. Então, esse relato aconteceu com a minha mãe quando ela tinha os seus 9 anos. O padrasto da minha mãe trabalhava como caseiro nas fazendas mineiras. E como ele tinha que ficar dias, até meses nessas fazendas, ele podia levar a família para morar e trabalhar com ele. E nisso ele cuidava de uma fazenda com os 3 filhos dele, mais a minha mãe, que na época tinha 9 anos, e a minha avó. Ia tudo muito bem, tudo muito tranquilo, as crianças ajudavam nos trabalhos da fazenda, minha avó também, até que chegou a Quaresma. Minha mãe fala que na primeira noite de Quaresma, o padrasto dela saiu. Ele foi para fora com uma... Minha mãe fala que na primeira noite de Quaresma, o padrasto dela foi para fora com uma perna de uma cama velha e pedia para eles e para minha avó não irem para fora por nada desse mundo. E nisso ele ia para o rumo do galinheiro, que era enorme, e se ouvia gritos e latidos, barulho de galinha tentando fugir de alguma coisa. Parecia que estava rolando uma guerra do lado de fora da casa. E nisso, o padrasto da minha mãe voltava exausto. E a minha mãe perguntava para ele o que era que estava acontecendo. E ele desconversava e mandava eles irem dormir. Mas nisso, minha mãe, escutando atrás da porta, ouviu a conversa do padrasto dela com a minha avó. Ele falava que tinha 2 lobisomens indo comer o cocô das galinhas e os pintinhos novos no galinheiro. O lobisomem comia o cocô. Eu já ouvi essa, que lobisomem gosta de comer cocô. Talvez porque no cocô de alguns bichos ainda tem algum resquício de comida? Ração? Não sei, porque o Rabinho aqui também gosta de lamber o cocô do Vitória. Desculpa a parte nojenta do relato, mas... né? Não sei porquê, mas eu já ouvi vários relatos de lobisomem que revirava fraldas. Vocês lembram desse? Lobisomem gosta de comer cocô. Então, o lobisomem ia lá comer o cocô das galinhas e comer os pintinhos novos no galinheiro. Minha mãe, toda eufórica, entrou no quarto falando que queria ver o lobisomem. E nisso os irmãos dela, ouvindo o que a minha mãe falava, também insistiram que queriam ver os tais lobisomens. O padrasto dela disse que só na sexta-feira da semana que vem que ia dar para ver os bichos. Na cabeça dele, isso ia ser uma experiência única para os meninos e para minha mãe. E também os bichos não pareciam que atacavam seres humanos, pois eles fugiam quando o viam. Chegando na sexta-feira de madrugada, os cachorros começaram a perseguir alguma coisa ao redor da casa. Nisso, o padrasto da minha mãe acordou assustado. Pegou a perna de cama de novo, que é um pedaço de pau grande, né? Pegou a perna da cama de novo e acordou a minha mãe e os irmãos dela para verem os lobisomens. Nisso, o padrasto dela já foi para fora correndo para espantar os bichos. E a minha mãe e os irmãos dela ficaram na porta com a minha avó. Nisso, eles viram 2 cachorros de quase 2,5 metros, correndo de 4, com a cabeça mais baixa e a bunda alta. Parecia que as patas da frente eram mais curtas que as patas de trás. E nisso ficou a família toda assistindo aquela cena.
em choque. Um foi para debaixo do pau do galinheiro onde as galinhas ficam. O outro estava sendo perseguido pelo padrasto da minha mãe. Um lobisomem foi para debaixo do pau do galinheiro onde as galinhas ficam. O outro lobisomem estava sendo perseguido pelo padrasto da minha mãe e os cachorros dele. E o que estava embaixo do pau do galinheiro saiu e deu a volta pelos fundos e começou a forçar a porta, querendo entrar. E aí a gritaria e o choro tomou conta da criançada. E o desespero de não saber o que fazer. Se entrava em casa... E o desespero de não saber o que fazer. Se entravam em casa e se trancavam ou iam para fora de vez. E o medo do outro que estava na porta dos fundos. O medo dele entrar em casa. Peraí que ficou confuso aqui, ó. Não sabia o que fazer. Se entravam em casa e se trancavam ou se iam para fora de vez. E o medo também do outro lobisomem que estava na porta dos fundos. E se ele conseguisse entrar? E o lobisomem que estava do lado de fora? Então não sabia se ficasse dentro de casa, o que estava tentando entrar podia conseguir entrar. Mas se corresse para fora de casa, tinha um outro lobisomem lá do lado de fora. Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Que sufoco, Ana! Até que o padrasto da minha mãe, junto com os cachorros, conseguiram afastar um dos bichos pro mato. E voltou para espantar o que estava na porta dos fundos. Depois das coisas terem se acalmado e ter passado a época da quaresma, o patrão do padrasto da minha mãe chegou 2 dias depois para ver como estavam as coisas. O padrasto foi contar o ocorrido daquela noite para o chefe dele. E o mesmo disse que os 2 lobisomens eram 2 irmãos, ex-funcionários dele, que era para o padrasto ficar tranquilo que eles só apareciam na quaresma. Aí ele, com medo e pensando na integridade de sua família, pediu as contas e saiu no mesmo dia e nunca mais voltou naquele lugar. Gente, mas assim os lobisomens... Até que não atacava, os lobisomens não atacam a gente, ele corria com o pau atrás dos lobisomens, os cachorros. Realmente, acho que não sei se não faz nada não, só vim de quaresma. Ai, gente, que cada história, esse negócio de lobisomem também eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Aí eu fico pensando, será que existe algum tipo de mutação? Alguns cães grandes nesse estilo de bunda alta e a parte da frente mais baixa. Mas aí por que eles falam... E aí eles associam essa história de que a pessoa é um fulano que se transformou em lobisomem, mas na verdade existe um cão por aí que talvez seja muito arredio e não tenha sido catalogado ainda, alguma coisa assim. Não sei, porque... Sei lá, né? Tem bastante história de lobisomem por aí. Que tem. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like no vídeo. E um beijo para todos vocês. Se gostaram, como que é? Eu nem lembro mais o que eu falava no fim. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau! Fala, membros do canal Assombrado, tudo bem com vocês? Fazia um tempinho que a gente não postava vídeo para membros, né? Demos uma descansada depois do Horror Expo, colocamos a casa em ordem, agora está voltando tudo aos trilhos novamente. Então vamos voltar com os vídeos, espero que continuem sendo diários, pelo menos segunda a sexta-feira, trazendo sempre algum assunto, alguma coisa aqui para você. Nesse meio período a gente fez tanta coisa aqui, montamos até a árvore de Natal, rumei o fundo, podia ter mostrado montando a árvore, mas depois eu mostro a árvore de Natal lá para vocês e conto a história de como ela foi montada. Né, meu amor? Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Tá aí? Vem aqui, vamos mandar as fotos. Galera, é o seguinte, membros do nível Caça-Fantasma pra cima, tá? Ganham uma foto nossa autografada. Ana, vai lá na cozinha e pega a caneta, por favor, porque não tá aqui.